partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu... Muito bem, hoje são 4 de agosto de 2020, uma terça-feira. Terça-feira o céu está cheio de nuvens, né? Sol a postos. Terça-feira linda. Clima ameno, por enquanto pelo menos, né? E começa então, nessas circunstâncias, mais uma edição do maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo Sérgio Ramos, para toda a Tutóia, para o Brasil e também para o mundo, porque estamos pela internet, né? Então, quando tudo parecer sem saída, venha para cá, que você sempre encontrará uma palavra, uma ideia, um insight, alguma coisa que faça você, que possa provocar alguma reflexão, né? Para que você possa olhar as suas questões de uma outra perspectiva e então encontrar as melhores soluções, tá certo? Esse programa, ele está disponível, né? Está disponível aqui no meu perfil do Facebook, está disponível também na página Mudar para Viver Melhor no Facebook e também está disponível no YouTube, lá no nosso canal Sérgio Ramos, Mudar para Viver Melhor. Então, vá lá no YouTube para assistir aos outros programas, ou então esse, se você perdeu, né, que você quiser ouvir de novo, aí você vai lá no YouTube, você se inscreve lá, né? E aí você, além de poder assistir a todos os programas, você também ficará antenado aí com tudo que acontece lá, porque todo dia tem um vídeo novo, né, para você poder ficar melhor informado e tomar as melhores decisões. Porque, olha, a melhor decisão está condicionada à informação, né? Então, se a informação é boa, você tem tudo para tomar uma boa decisão e alcançar os objetivos que pretende com a decisão que você tomou. Esse programa ele tem o apoio cultural da empresa CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia. Nós vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos já, que hoje nós vamos falar de um livro muito bacana. Faz tempo que eu quero falar desse livro, mas hoje, como é uma data muito especial, você já vai saber que livro é esse e por que essa data é tão especial para falar desse livro logo após dos nossos comerciais. Não sai daí não, tá bom? Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor, né? E lembrando que o CEDIT, o Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, além dos serviços oferecidos que você acabou de ouvir, também está à sua disposição para cuidar bem da sua saúde, os serviços de dermatologia, urologia e nutrição, né? Então, a partir de ontem eu adotei aqui para a gente falar sobre... Hoje é de 4 de agosto de 2020, mas o 4 de agosto é uma data que se repete todos os anos, desde quando adotou-se aí o calendário gregoriano, né? Então, 4 de agosto no mundo, né? Aqui para os católicos, hoje é dia de São João Maria Batista Vianney, dia de São João Maria Batista Vianney. Dia da campanha educativa de combate ao câncer. E hoje também é dia do padre, né? Morreram na data de hoje, só que o ano de 1875, o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, né? Também perdemos um astro da nossa música popular brasileira. Então, no dia 4 de agosto de 2017, Luiz Melodia, ator, cantor e compositor brasileiro, nos deixou, né? E também, no dia 4 de agosto de 1849, morreu a personagem histórica da Guerra dos Farrapos, Anita Garibaldi, né? E também no dia 4 de agosto de 1957, faleceu o político brasileiro Washington Luiz, que foi também presidente da República. Acontecimentos, né? Então, no dia 4 de agosto de 2007, a NASA lançou a sonda Fênix para procurar água no Polo Norte de Marte, né? Inclusive, a corrida espacial cujo destino é Marte está muito, né? Está muito em voga. A União Soviética, a China, os próprios Estados Unidos estão aí com suas operações para chegar a Marte e dominar realmente aquele planeta. No dia que isso acontecer, falarei aqui no programa. Então, no dia 4 de agosto de 1935, né, é a data da primeira transmissão televisiva da emissora nacional, né? Então, 1935, né, completa 4 de agosto, completa mais um ano da primeira transmissão de TV no Brasil. Meu amigo Paulo Viamonte, obrigado aí pela companhia. E também 4 de agosto, essa que é a data que eu anunciei, né, essa data importante, e que a data que pautou, né, que pautou o programa de hoje. Então, no dia 4 de agosto de 1944, a Gestapo, que é a polícia nazista, né, a polícia do Hitler, captura Anne Frank e sua família em Amsterdã, graças a um informante. Anne Frank morreu em um campo de concentração e seu diário ficou mundialmente famoso, né? Então, hoje nós vamos falar de livro. E o livro que nós vamos falar é exatamente sobre o livro Diário de Anne Frank, né? Então, nós estamos aí em tempos de pandemia, né? Ela e a família dela também passaram por uma quarentena, né? Só que uma quarentena bem diferente da nossa, né? Não era bem um vírus que estava ameaçando a vida das pessoas. Na verdade, era um vírus muito mais perigoso do que isso, né? Porque o SARS-CoV-2 é o vírus que ele não escolhe, né, quem ele vai infectar. Ele não, né? E depois nós temos o livre-arbítrio, né, de tomar decisões, né? Os nossos governantes têm o dever de proteger, né?
No caso da quarentena, né, da Anne Frank, era o contrário. O vírus que estava na rua naquela época era o vírus do ódio, o vírus da estupidez, o vírus da desumanidade, né? Afinal de contas, o Hitler estava perseguindo pessoas, né? Pessoas apenas porque elas eram pessoas, né? No caso dos judeus, no caso dos ciganos, no caso dos deficientes mentais, né? Dos não brancos, vamos dizer assim, já que ele defendia a raça ariana, ser humanos com pedigree, né? Então, era disso que a família de Anne Frank se escondia, né? Da morte certa, né? Praticamente. Então, hoje faz aí hoje completa mais um ano da captura dessa adolescente, né, que é um exemplo de vida, né? Vamos já ver aí, vamos falar desse livro hoje, A Exaustão. Então, foi quando, dia 4 de agosto, foi quando a Gestapo, né? Pesquisa aí sobre o que é a Gestapo, para você saber aí do que aconteceu nesses anos de 1940, né? Anos terríveis, anos terríveis. Muito bem. E a família foi traída pelo informante que até hoje não se sabe direito quem é esse informante, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o livro O Diário de Anne Frank, né? Tem um resumo aqui, eu praticamente vou ler o resumo, que é para não perder nenhum detalhe aqui desse livro, que na verdade o objetivo desse programa é que você se interesse pelo livro, que você se interesse na leitura, né? E faça aí uma reflexão, porque se você está reclamando, né, que está restrito de algum prazer, de alguma satisfação, né, e que é para o seu próprio bem, né, nós não estamos na Alemanha nazista, nem perseguido por nazistas, nós estamos sendo perseguidos por um vírus, né, e cuja solução está nas nossas próprias atitudes, né? Então, esse livro fala do cotidiano de uma pessoa que estava realmente confinada, que não podia, de forma nenhuma, nem para serviços essenciais, não podia trabalhar, não podia fazer compras, não podia ir na farmácia, não podia ir ao médico, não podia fazer nada, né? A alimentação era trazida, escondida por amigos, né? E elas sobreviveram, né? E esse livro conta ali o dia a dia, do ponto de vista de uma garota de 13 anos, né? 13 anos. Então, evidentemente que é um livro muito comovente, né? Que mostra as dores de uma família judia em meio à perseguição nazista no horror do Holocausto, né? Nele, as anotações de uma adolescente mostram o terror do antissemitismo, né? Que exatamente do antissemitismo quer dizer do anti-judeu. Então, o judeu tinha que ser combatido, né? A intenção do Hitler era exatamente exterminar essa população, né? Então, que assassinou milhões de judeus de forma cruel. O mundo hostil marca o relato lido por uma pessoa ao redor do mundo. O diário foi escrito no período em que a autora viveu em um esconderijo em Amsterdã. Inclusive, essa casa existe, é o Museu Anne Frank, né? Antes da traição que levou a família Frank a campo de concentração. Otto, o pai de Anne, foi o único sobrevivente e lutou pela publicação do relato da filha, né? Relata trechos de um dos piores períodos da humanidade sob o olhar de uma garota que não teve o direito de crescer, né?
Então, é muito interessante, porque não é pelo olhar de um adulto, né? Mas se você ler o livro, você vai ver que a maturidade dessa garota, né? Dessa garota. Muito. Olha, se você não tem nada para ler, se você está achando que sua vida não está boa, leia o Diário de Anne Frank. Inclusive, quando acabar o programa, eu vou colocar aí na descrição da postagem tanto um link para você baixar o livro e começar a ler imediatamente, e também para você assistir ao filme que está gratuitamente no YouTube, né? Eu garanto, eu digo isso poucas vezes, né, de garantia assim, mas eu garanto que você não vai perder tempo, que você vai aprender muito tanto com o filme tanto quanto o livro, né? É bom assistir os dois. Eu sugiro sempre que leia o livro primeiro para depois ler o filme, para depois assistir ao filme, né? Porque o filme nunca retrata ali os detalhes, né? E o diário, como o próprio nome diz, são relatos dia a dia, né? Dia a dia. Ela não escreveu todo dia, na verdade, né? Mas tem as datas de quando ela escreveu, né? É um livro tão importante que foi traduzido para mais de 70 idiomas, né? Em 40 países. Além disso, já vendeu mais de 35 milhões de cópias no mundo. Sendo só no Brasil, cerca de 16 milhões, não? Então, pelo menos 16 milhões no Brasil já leram o Diário de Anne Frank. Então, seja mais um, tá bom? Além disso, o Diário de Anne Frank foi declarado Patrimônio da Humanidade, dado o seu valor histórico, dado o seu valor, né, seu valor para a humanidade, né? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, né? Então, está aí os motivos. Tudo que eu falar aqui vai ser em prol de incentivá-lo a ler esse livro. Então, após sucesso entre os críticos, o livro Diário de Anne Frank inspirou produções de peças teatrais e adaptações cinematográficas, né? Então, vai estar aí logo. Aliás, você que está vendo o programa agora, ouvindo o programa pelo rádio, você já pode vir aqui no YouTube ou no Facebook, no meu perfil, Sérgio Ramos, ou na página Mudar para Viver Melhor, ou lá no YouTube, no canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor. Aproveita, se inscreve, e lá tem o link tanto para assistir ao filme e tanto para baixar o livro, tá? Aproveita lá também e se inscreve para você ficar aí antenado com o programa Mudar para Viver Melhor. O livro foi adaptado para o cinema e teatro pelas mãos dos roteiristas Francis Goldrich e Albert Hackett, ambos com o título Diário de Anne Frank, sendo a peça estreada em 1955 e o filme em 1959. É esse filme aí de 1959 cujo link está disponível na descrição do vídeo do programa, né? Então, a obra, ela tem várias versões, né? Ela tem 4 versões, teve 4 versões. A primeira versão, chamada de versão A, é o diário escrito pela adolescente de forma espontânea, sem nenhum interesse de publicação ou exposição. Então, é o original, vamos dizer assim, né? Do jeito que ela escreveu, foi publicado. A segunda versão, chamada de versão B, passou por uma edição da própria Anne Frank após ouvir no rádio uma chamada para documentarem os acontecimentos daquele período. Então, ela mesmo
ela mesma começou a editar o diário com o intuito de no futuro ser publicado, né? Então, o que incentivou a Anne Frank fazer o diário, ela já estava fazendo o diário, mas depois que ela ouviu no rádio o incentivo para a documentação do dia a dia das famílias, né? Então, aí ela começou a estruturar melhor, né? Estruturar melhor. Agora a única não, né? Mas a principal, o único contato com o exterior, né? Aí do esconderijo da Anne Frank era exatamente o rádio, né? O rádio. Então, pelo rádio, elas sabiam ali como é que estava, o que estava acontecendo, né? Principalmente com a guerra ali e tal. Mas o rádio foi fundamental para a sobrevida dessa família, né? E além das informações das pessoas que levavam comida, porque eles estavam escondidos, né, com o apoio de amigos, porque, como já falei antes, eles não podiam sair de jeito nenhum, né? Nem para comprar remédio, nem em caso de doença grave, ia ter que ficar ali mesmo, morrer ali mesmo, né? Então, era muito mais complicada a situação deles. A terceira versão, editada pelo pai, Otto Frank, né, após a morte de Anne, em campo de concentração. Otto Frank modificou passagens que, segundo ele, eram crises típicas de adolescente e não deveriam fazer parte da obra. Então, ele fez essa censura aí, né? Mas a última versão foi lançada, né, que é essa que eu tenho, foi lançada com as versões A e B. Então, do jeito que ela editou, né, está nessa edição. E lá tem essas coisas, né, essas crises típicas. Eu vou até ler uns trechos depois aqui para vocês sobre os pedacinhos dessas crises de adolescente, né, que, na verdade, é muito rico nesses detalhes. Então, isso não podia realmente estar de fora. Eu posso até entender a preocupação do pai dela, do senhor Otto Frank, né, para tirar essas partes aí do chiliques, né? Porque tem briga, tem confusão, né? Tem confusão. E ela desabafava ali no seu diário, que é um dos objetivos, né, de você escrever o diário. A parte boa de você escrever o diário é que você vai falar para o papel, né? Você ajuda quando você escreve algum sentimento, né? Principalmente sentimento ruim, você descarrega isso, é como se você estivesse falando para alguém, né? Mas como eu não aconselho ninguém contar seus segredos para ninguém, né? Então, o que eu aconselho é que, se você tiver alguma coisa que precisa desabafar, escreva no diário, depois você joga fora. Depois você rasga, né? Se você não quiser que ninguém saiba do que você está sentindo, né? Mas é uma forma extraordinária de você desabafar sem correr riscos, né, de ficar na mão de ninguém, né? Muito bem, porque até o ditado: eu não sou baú para guardar segredo dos outros, né? Então, o diário é uma boa saída se você quer tirar. Mas nem precisa ser segredo, basta que você não tenha ninguém para conversar, principalmente agora, nesse tempo, né? Inclusive eu já falei aqui sobre eu esqueci o nome agora, mas você pode procurar, que tem um site que foi criado só para receber os seus relatos de como você passou a quarentena, né? Como é que você passou esse período de restrições, né? Então, você procura aí no YouTube, no Google, o site que é Relatos
sobre quarentena. Ele vai aparecer lá com certeza, né? Então, quem foi, na verdade, Anne Frank, né? Os primeiros relatos de Anne Frank foram publicados em 3 de abril de 1946, né? O artigo A Voz de uma Criança saiu no jornal holandês com trechos do famoso diário. Enélies Maria, que era o nome verdadeiro da Anne, o Anne é apelido, nasceu na Alemanha em 1929. Anne era o apelido carinhoso da segunda filha de Otto e Edith Frank, que são os pais da Anne. O pai chegou a lutar na Primeira Guerra, mas decidiu abandonar o país natal com a família em 1934, fugindo das crescentes perseguições nazistas, né? Porque eles são judeus. Eles eram judeus. Em Amsterdã, na Holanda, Anne e sua irmã Margot se destacavam nas escolas locais. Em 1939, a avó materna de Anne Frank se juntou à família. No ano seguinte, o terror cresceu. Os nazistas invadiram a Holanda em 1940 e, com isso, as leis de segregação aos judeus foram colocadas em prática. Anne e Margot chegaram a estudar em um colégio judaico, já que crianças com suas origens tiveram de estudar em colégios separados, né? Ali a discriminação. Em 1942, Anne ganhou do pai um livro que chamava atenção na vitrine de uma loja. Ali, Anne escreveu o famoso diário, registrando a vida adolescente a partir dos 13 anos. Na verdade, não foi bem um livro, foi um diário, né? Um diário que tem uma capa vermelha, assim, meia quadriculadazinha, né? Parece até uma toalha de mesa vermelha, daquelas tradicionais. Com o passar do tempo, Anne passou a registrar as dificuldades de viver em condições precárias para se esconder da ocupação nazista, né? Muito bem. Em julho de 1942, a família soube que seria enviada para campos de trabalhos forçados. Para fugir desse terrível destino, se abrigaram em um esconderijo no prédio do escritório onde Otto trabalhava, né, que é o pai da Anne. O apartamento da família foi abandonado para dar a impressão de uma fuga às pressas, com um bilhete deixado pelo pai, indicando uma falsa viagem à Suíça. Uma estante com livros foi colocada à frente da porta de acesso ao esconderijo. Apenas os familiares e uns poucos funcionários de Otto sabiam do lugar. Eram essas pessoas, poucas que traziam notícias da guerra e da perseguição aos judeus, além de comida, claro, né? Comidas, remédios e insumos para higiene, essas coisas todas, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, antes de continuar, nós vamos aqui para um rápido comercial e voltamos já já. Não sai daí que você vai se emocionar com essa história, com a história da Anne Frank, tá bom? Não sai daí. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação
Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Ver Melhor. Lembrando que, além dos serviços oferecidos e anunciados pelo Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, CEDIT, o centro também oferece os serviços de dermatologia, urologia e nutrição, né? Muito bem. Os relatos em que Anne Frank, se você está chegando agora, nós estamos falando de um livro que você deve ler, e para isso você não precisa comprar, basta ir lá no Facebook, que lá vai ter o endereço, o link para você baixar. Além disso, também você encontrará um link para você assistir ao filme totalmente gratuito, tá bom? Então, os relatos em que Anne Frank conta a vida de uma adolescente confinada entre incertezas e planos para o futuro que não chegou, né? O futuro não chegou. Ela fazia muitos planos, realmente. Na maior parte do tempo, Anne e sua irmã ficavam estudando e Anne se dedicava aos seus escritos, né? Então, tá aí, ó. O primeiro ensinamento, né, assim, prático que a Anne traz para a gente, né, no seu diário, é que enquanto você não está escondido, você está escondido do vírus, né? Então você está aí sem poder sair de casa, sem poder fazer as coisas normais, apesar da flexibilização, mas a posição desse programa, da minha posição, é que se você pode ficar em casa, se você não tem nada que fazer na rua, continue em casa, porque o vírus a pandemia não acabou, apesar dessa sensação de normalidade, não acabou. O Brasil é o único país que está na contramão na contramão das políticas, né? Então, em alguns lugares já reduziu bastante, mas o vírus está atacando agora no sul, mas tem os países da Europa que já estavam bem adiantados nesse processo, estão tendo que voltar a tomar medidas mais drásticas, porque o número de contaminados voltou a crescer nesses países. Então, as coisas não estão tão boas assim, não. Então, olha só. Então, aproveite para estudar, né? Assim como fez Anne Frank, né? Mesmo escondidos, todos tentavam viver uma vida normal. Anne leu clássicos, fez curso por correspondência, estudou a árvore genealógica de reis e rainhas e até comemoravam datas importantes para os judeus, como o dia de São Nicolau, né? Então, mesmo naquela pressão toda, uma forma que as adolescentes Anne e Margot encontraram para passar esse tempo e também, né, se preparar, porque elas acreditavam que a guerra ia acabar e quando elas saíssem, né, do esconderijo, elas estariam muito mais antenadas, muito mais informadas, muito com a cultura devidamente em dias e tal, né, o que infelizmente não aconteceu para ela, né? E é o que sempre digo no programa, nós estamos passando pelo um processo muito parecido, é claro que considerando as devidas proporções, né? Então nós estamos em um momento de restrições, mas que um dia vai acabar. Então, que quando a questão toda é saber como é que você vai estar quando isso tudo acabar. Você vai estar mais preparado para o mercado de trabalho, porque você pode fazer cursos online, né? Você pode fazer cursos online, você pode ler muitos livros, assim como ela. Então, essa questão de estudar, ela estudava por correspondência. Você tem um celular em casa, você tem um computador em casa, né? Assim, o mesmo instrumento que lhe dá acesso a fake news é o mesmo instrumento que lhe dá acesso a informações importantes que realmente acrescente alguma coisa
no seu desenvolvimento intelectual, para você estar mais preparado aí quando tudo isso passar, porque um dia realmente vai passar, né? E o que realmente não aconteceu para a Anne, né? Ela houve uma traição, né? Então um dedo duro foi lá, indicou que lá no esconderijo, lá nessa casa, havia uma família judia, então a Gestapo foi lá e prendeu e levou todo mundo para os campos de concentração, e de lá só saiu o pai dela, né? o Otto Frank. Então, muito bem. Ao longo das páginas é possível acompanhar as mudanças importantes da vida de Anne, né? Problemas de convivência entre os judeus ali confinados surgem, um fato natural até pela chegada de outros refugiados ali. Então, além da família dela, tinha uma outra família. Então, se só conviver com a família já trazia bastante problemas, imagine você conviver nessas circunstâncias com outra família, com também adolescentes e tudo, né? Então, Anne era uma adolescente e estava passando pela fase da puberdade, né? Em meio a descobertas, dúvidas e anseios quanto à sua mudança de corpo, surgiu a questão da sexualidade e seus desejos e sentimentos pelo jovem Peter Van Damme, né? Sobre esse momento, registrou o seguinte. Então, escreveu a Anne Frank. Olha só a maturidade, né? A consciência dela, tanto da situação que ele estava vivendo, tanto com relação às próprias transformações que ela estava vivendo, né? Aspas. Acho que o que está me acontecendo é tão maravilhoso, não apenas as transformações que se podem ver no meu corpo, mas principalmente o que está acontecendo dentro de mim. Olha só, nunca falo com ninguém sobre essas coisas, por isso tenho de falar delas comigo mesma, né? Então, então o diário, né? Ela coloca aí, né? Com muita propriedade, né? O objetivo do diário, né? Então, ela tinha coisas que ela não podia falar com as outras pessoas, então ela falava com ela mesma através do diário, né? Olha que é muito bacana, né? E ela tem uma visão ainda mais profunda com relação às transformações, porque no geral as pessoas estão preocupadas com as transformações físicas do corpo, né? As mudanças do corpo. Mas ela não, ela tinha, além disso, ela tinha uma percepção que ela estava ficando mais madura, né? Que a forma dela de ver as coisas, né? também estava alterando, né? Ela não era a mesma Anne, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Uma importante mudança de comportamento de Anne e Peter, outro adolescente. No começo, ela demonstra desinteresse por aquele garoto tímido e desajeitado. Depois, chegaram a viver um romance, até que a denúncia lhes tirou daquele lugar escondido. O Peter, né, na verdade, era o filho da outra família que foi conviver com a família da Anne, lá no esconderijo. A traição, né? Nunca se soube a identidade do informante que denunciou o esconderijo. Em 4 de agosto de 1944, né? Hoje, né? Por isso que nós estamos falando do livro hoje, porque eu queria falar desse livro já há bastante tempo. E eu tinha até esquecido. E hoje, vendo aqui os acontecimentos na data de 4 de agosto, veio aí a informação de que hoje, né, lá nos idos 1944, foi o dia que a polícia nazista invadiu o local onde as famílias, incluindo a família da Anne, estava escondida, e foram transportadas em caminhões para serem interrogadas, né? Mas aí se sabe que quando chega um caminhão nazista para interrogar judeu, não era bem isso que acontecia.
Bom dia, meu caro amigo Paulinho Santana. Um abraço para você, muito obrigado pela companhia. Né? Uns poucos foram liberados, enquanto o restante foi enviado para campos de concentração. Anne morreu em Auschwitz, né? Depois de ser separada da família. Sua morte foi poucos dias depois do falecimento da irmã Margot. Os corpos foram cremados em uma pilha de cadáveres, né, da família de Anne. Apenas o pai sobreviveu. Então, se você quiser saber como é que isso se deu, José Carlos Rodrigues Dantas, muito obrigado pela companhia, meu caro. Carlinhos, né? Um abraço, meu caro. Então, se você quiser saber como eram feitas essas cremações, as imagens fortes. Vá lá no YouTube, procure lá, procure sobre o campo de concentração mais famoso, né, de Auschwitz. Né? Tem gente que até hoje não acredita no Holocausto, né? no Holocausto, mas você pode ir lá no YouTube, na internet, e fazer suas pesquisas e saber do quanto foi estúpido, né? Que período estúpido, que período fora assim de qualquer coisa. Tanto foi essa guerra foi tão fora do comum que as nações fizeram um acordo aí para, né, declaração das Nações Unidas, a declaração do homem, né, veio exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente para acabar de vez com a possibilidade de ter outra guerra de outra guerra mundial, né? Porque realmente superou a todos, o ser humano se superou a estupidez ali naquele período, né? Então, Otto Frank, o sobrevivente, o único membro da família Frank a sobreviver, Otto voltou para a Holanda ao saber do falecimento das filhas e da esposa. Em 1945, o diário de Anne foi entregue a ele por Miep Gais, uma secretária que auxiliou no esconderijo dos Frank. Depois de muito esforço, o diário passou a ser publicado e em 1947 o primeiro jornal holandês e depois em livro, com milhões de exemplares vendidos, como já falei aqui. Mais de 35 milhões de livros já foram vendidos. No Brasil, 16 milhões, é um número bem interessante, né? 16 milhões de pessoas leram o livro O Diário de Anne Frank. Muito obrigado pela companhia. Um abraço, Leandro Renault. Né? Então, antes de morrer em 1980, Otto chegou a ser contestado quanto à autenticidade do diário, que foi validada definitivamente em 2007. Né? Então, em 2007, chegou-se à conclusão que o diário realmente é verdadeiro, né? É original. Muito bem. Eu vou ler aqui agora uns trechos, né? Uns trechos do diário, que é para aumentar ainda mais o seu interesse de ler o livro, né? Ou assistir ao filme, que você está chegando agora, logo após que terminar o programa, o link vai estar, tanto o link para você baixar o livro, tanto o link para você assistir ao filme, logo aí na descrição do vídeo, ok? Então, no domingo, né, 27 de setembro de 1942, né? Então, 27 de setembro de 1942 caiu num domingo. E nesse dia, Anne Frank escreveu no seu diário: acabo de ter uma tremenda discussão com mamãe. Simplesmente não estamos nos entendendo mais. Minhas relações com Margot, a irmã dela, também não são das mais cordiais. Em geral, não costumamos ter desses estouros em nossa família, e confesso que acho isso muito desagradável mesmo. O temperamento de Margot e de mamãe são totalmente diferentes do meu. Compreendo meus amigos muito melhor do que minha própria mãe, e isso não é nada bom, escreveu ela. Aí você percebe aí que, né, dá até para desconfiar mesmo, né?
ali a questão da inautenticidade pela denúncia de inautenticidade que o pai dela sofreu, né? Porque realmente essa maturidade para uma adolescente de 13 anos realmente é um negócio assim muito, muito interessante. E para você ver que essas desavenças, né, aí nas quarentenas, porque uma das coisas que mais chama a atenção aí são os aumentos de divórcio, né? Na China, logo no começo, explodiu lá o número de divórcios, né? Então, isso é uma condição quando você... É uma situação que se você não tentar entender ali a outra pessoa, vai acabar mesmo tendo muitos problemas, né? Muitos problemas. E isso também aconteceu, claro, com a família da Anne Frank, né? No dia 26 de maio de 1944, né? Caiu numa sexta-feira, ela escreveu o seguinte no diário dela: quantas vezes já me perguntei se não teria sido melhor para todos nós não nos havermos escondido, se não teria sido melhor estarmos mortos em vez de termos que passar por toda essa miséria, principalmente porque assim não estaríamos arrastando ao perigo nossos protetores, né? Mas a verdade é que fugimos desses pensamentos, pois ainda amamos a vida, a natureza e, apesar de tudo, esperamos que aconteça alguma coisa. Tiroteio se for preciso, nada nos abate mais do que esta incerteza. Que venha o fim, por pior que seja, pelo menos havemos de saber que vencemos ou perdemos, né? Fecha aspas. Então, está aqui um momento de angústia, né? Um momento de muita angústia da adolescente para escrever essas coisas, né? Então, ela mesmo ali, ela estava preocupada com os protetores, porque os protetores também eram castigados, né? Eram castigados porque esconder judeu era um crime tão grave quanto ser judeu, né? Quanto ser judeu. Então, ela dizendo aí que preferia que já tivesse acabado tudo isso, pensando no próximo. E nós só precisamos usar uma máscara, nós só precisamos ficar distante das pessoas, só precisamos ficar em casa o máximo de tempo possível para também proteger as pessoas, né? Então, a Anne Frank tinha muito mais consciência disso do que muitos de nós aqui enfrentando a pandemia. Então, ela se preocupava com os outros e pelo que a gente vê por aí, pessoas sem máscaras ou então com a máscara mal colocada e não estão nem aí para as pessoas. Você não está preocupado com as pessoas. Até porque você não sabe se está ou não contaminado, né? Está aí mais uma lição de vida que serve exatamente para os nossos tempos, né? No dia 21 de julho de 1944, também caiu numa sexta-feira, né? Dia 26 de maio, e agora 21 de julho de 1944, né? Aí, próximo aí já a prisão. Escreveu Anne Frank no seu diário, abre aspas, agora estou ficando realmente esperançosa. Finalmente as coisas vão bem. Muito bem mesmo. Houve um atentado contra a vida de Hitler e desta vez não foi ato de judeus, comunistas ou capitalistas ingleses. Foi um orgulhoso general alemão. O principal, ele é um conde bastante jovem. A divina providência salvou a vida do Führer e, infelizmente, ele conseguiu escapar com apenas alguns arranhões e queimaduras. Alguns generais e oficiais que estavam com ele ficaram feridos ou morreram, né? O principal culpado foi fuzilado, né? Tem um filme sobre essa passagem aí, né? Vou ver se eu acho aqui para falar para vocês.
É um filme muito bacana. Ela ouviu isso no rádio, né? Operação Valkyria, o nome do filme. Filme muito bacana também. É um filme com Tom Cruise, na verdade. Então eu vou repetir aqui. Operação Valkyria é o nome do filme que trata dessa passagem aí do oficial que tentou matar Hitler, no qual Anne Frank se refere aqui no seu diário. Outros trechos do diário, né? Para ser franca, não consigo imaginar como alguém poderia dizer eu sou fraco e continuar assim. Se você sabe isso a seu respeito, por que não luta contra? Por que não desenvolve o caráter? Olha só, né? Ela ali lutando, né? Ela ali lutando e não acreditava que alguém pudesse se aceitar com o pensamento de ser um fracassado, né? Uma grande menina, realmente. Outro trecho. Para mim, as lembranças são muito mais importantes do que os vestidos. Olha só. O espírito do homem é grande, mas seus atos são tão mesquinhos. Também é mais fácil sussurrar os sentimentos do que gritar de um telhado. Numa época assim, tudo fica difícil. Ideais, sonhos e esperanças crescem em nós, né? E depois são esmagados pela dura realidade. É incrível que eu ainda não tenha abandonado todos os meus ideais, já que pareceram tão absurdos e pouco práticos. Mas me agarro a eles porque ainda acredito, a despeito de tudo, que no fundo as pessoas são boas. Olha que maravilha, né? Apesar de tudo isso, apesar de ela estar sofrendo ali a maldade humana, né? A maldade na sua perfeição, né? E mesmo assim, mesmo impedida de viver uma vida de criança, impedida de viver uma vida normal, mesmo assim ela acreditava ainda que no fundo as pessoas são boas, ou seja, ela tinha os sonhos, mas a situação dela, a incerteza principalmente, né, de não saber quando aquilo ia passar, fazia com que ela tivesse esses momentos aí de incertezas, mas no fundo, ela se redimia e dizia que as coisas vão realmente ser muito melhores quando tudo isso passar, né? Ela também falou do amor. Afinal de contas, ela teve uma experiência de adolescente, né? O amor, o que é o amor? Não creio que se possa realmente pôr em palavras. Olha só. Amor é entender alguém, se importar, compartilhar as alegrias e as tristezas. Isso pode incluir o amor físico. Você compartilha alguma coisa, dá alguma coisa e recebe algo em troca. Seja ou não casada, tenha ou não um filho, né? Então ela está falando aí do amor prático, né? Mas você pode imaginar aí a maturidade, né? A maturidade. Será que teria sido a própria convivência ali por quase 2 anos, né, nesse esconderijo, né? Que fez ela desenvolver, né, uma maturidade dessa para chegar a falar dessas coisas assim, né? Essa parte é muito bacana, é uma parte preferida, uma das minhas partes preferidas, essa aqui, quando ela fala do amor, né? Que ela não acredita que possa ser descrito, mas ele pode ser praticado. Você pode não conseguir falar, mas você pode conseguir mostrar através de atitudes que você ama alguém. E como é que ela diz isso? Amor é entender alguém, se importar, compartilhar as alegrias e compartilhar as tristezas, né? Isso tudo pode incluir amor físico. Você compartilha alguma coisa, dá alguma coisa e recebe
alguma coisa em troca, independente de ser casado, ter filho ou não. Então, é uma grande lição, né? Então, você vê, por isso que o livro não cai, não sai de moda, né? Não sai de moda. Eu sei que teve uma época que eu acompanhava ali os livros, a lista de livros mais vendidos, da Veja, e a Anne Frank já estava lá, sendo o livro mais vendido já há muito tempo, né? Afinal de contas, o livro, até hoje, ele continua sendo um dos livros mais vendidos, né? Aqui, estou pegando aqui, os livros mais vendidos. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Saga do Crepúsculo, O Príncipezinho, Código da Vinci, Alquimista, Pense e Fique Rico, E o Vento Levou, o Diário de Anne Frank, né? Então, ele está no meio desses livros aí. Só que o Diário de Anne Frank é muito mais antigo do que esses outros livros aí que foi dito, né? Muito bacana. E mais trechos do livro. Quando escrevo, consigo afastar todas as preocupações, minha tristeza desaparece, meu ânimo renasce. Então tá aí, siga a dica da Anne Frank. Enquanto você está aí pensando na vida, escreva, né? Vou repetir aqui. Quando escrevo, consigo afastar todas as preocupações, minha tristeza desaparece, meu ânimo renasce, né? Tá aí uma lição de uma garota de 13 anos, né? Vivendo em situação extrema e tendo ainda, e procurando fuga, né? E para passar aqueles dias terríveis, e veja só como é que são as coisas. Então, aquilo que ela escreveu lá, ela jamais imaginava que pudesse servir de exemplo para nós aqui, né? Que nem precisamos estar numa situação dessa, né? Mas principalmente por estarmos numa situação dessa, numa situação de esconderijo mesmo. Nós estamos se escondendo do vírus, né? Nós estamos se escondendo das pessoas que têm os vírus, na verdade, né? E as pessoas podem nos matar através da sua irresponsabilidade, né? Muito bem, mais um trecho aqui aliás, eu vou ler aqui esse trecho aqui. Olha só. Acho que era esses pedaços aqui que o pai dela censurou, né? Que ele disse que são coisas de adolescente, né? Pelo negócio todo. Ela escreveu o seguinte: gostaria de saber se alguém já conseguiu dar felicidade total aos seus filhos, né? Às vezes penso que Deus está me pondo à prova. Ela estava certamente se referindo à mãe dela, que, como ela revelou, que não se dá muito bem, que elas são realmente muito diferentes, né? Ela escreveu também: preciso tornar-me boa através de meus próprios esforços, sem exemplos nem bons conselhos. Assim, no futuro, serei mais forte. Então, ela acreditava que ela sendo boa por ela mesma, sem seguir conselho de ninguém, ela ficaria muito mais forte do que sendo seguido conselho de alguém, né? Realmente é uma garota extraordinária. E outra coisa, Bernadette Alves, um abraço para você, muito obrigado. Ela escreveu assim, para terminar: quem me confortará senão eu mesma, né? Então, se os programas anteriores passam rápido, esse então passou numa velocidade que a sensação de rapidez foi muito maior do que a dos outros programas, né? Então, vou fechar o programa com essa. Se você está procurando conforto em outras pessoas, né? Se você depende de outras pessoas, se você coloca toda a sua alegria, toda a sua tristeza nas outras pessoas, em coisas exteriores,
então você está colocando aí a sua felicidade na mão de terceiros, né? Tem aí esqueci o nome dele agora, mas tem um filósofo que diz que o amor, né, principalmente o amor não correspondido, né? O amor não correspondido. O amor seria uma fonte de doenças. Por quê? Porque é o seguinte, se você depende de que a pessoa que você ama esteja sempre... Deixa eu reformar aqui. Se você aceita, se você depende... Se a sua felicidade depende da pessoa que você ama, né? E que você precisa ver a pessoa que você ama sempre feliz, e você não pode garantir isso, porque as pessoas também têm seus próprios desejos, né? Que nem sempre coincide com os nossos, vamos dizer assim, né? Então, isso vai lhe trazer realmente muita tristeza. E quando você está triste, você perde potência. E quando você perde potência, você perde... a potência com relação à energia, né? Você perde a energia, você fica... O mundo não faz mais sentido, porque a sua vida... Você colocou a sua vida numa situação que você não pode... Você não pode garantir felicidade para outra pessoa. Você não pode garantir que a pessoa fique feliz pela sua presença, né? Você não pode garantir isso. Você pode se esforçar o máximo que você puder. Você não vai garantir. Então, um dia a pessoa vai vir triste para você. E aquilo vai lhe entristecer porque você gosta daquela pessoa, né? Então, acho que é Heráclito o nome do filósofo. Vamos falar, qualquer dia desse, vamos falar sobre o que os filósofos acreditavam que seriam fonte de doença, né? Então, na visão de Heráclito, o amor era uma fonte de doença porque a infelicidade é uma causadora de doença, a tristeza é uma causadora de doença, a angústia é uma causadora de doença. E isso, quando você coloca essas coisas na mão das outras pessoas, então a minha alegria, vamos supor assim, seria a alegria de outra, mas você não pode garantir que aquela pessoa esteja sempre alegre. Aí você se entristece, né? É uma confusão danada esse negócio aí. Então, e a Anne Frank ali do alto dos seus 13 anos, dizendo que quem me confortará se não eu mesma, né? Então ela acreditava que ela que tinha que resolver o problema da sua própria felicidade, tá bom? Então, olha, espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi excelente, foi ótimo falar desse livro, né? E numa data tão especial que foi o dia que a Gestapo achou esconderijo e iniciou aí o fim dessa extraordinária garota Anne Frank, tá bom? Então tenha aí uma ótima terça-feira e amanhã estaremos de volta com mais um assunto que realmente espero que possa contribuir para você refletir sobre a vida, tá bom? Então um abraço e até mais. Obrigado pela audiência. A Rádio Dunas Mar FM 87,9 passa a apresentar